Seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês quais foram as minhas primeiras leituras finalizadas em 2024. No caso, os 8 livros que eu terminei de ler em janeiro. Eu vou mostrar para vocês os livros de acordo com a avaliação. Então, eu vou mostrar primeiro os livros que foram 5 estrelas e aí, de acordo com a avaliação que eu dei para cada um deles, vou mostrando até o último que foi 3 estrelas. Tiveram alguns aí que foram só 3 estrelas. Antes de falar sobre os livros, vou me apresentar. Se você está assistindo este vídeo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Natália Alves, por aqui a gente conversa sobre literatura. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui, né? Confere se você já está inscrito aqui no canal para receber aí os próximos vídeos e, claro, deixar uma curtida aqui nesse conteúdo se você gostar. Então vamos lá, os livros que eu dei 5 estrelas. Tiveram só 2 livros que eu dei 5 estrelas nesse mês. O primeiro deles foi Dois Irmãos, do Milton Ratum, que é um escritor brasileiro. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, no selo Companhia de Bolso, né? Então ele é uma versão menorzinha. E eu adorei esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história aí de 2 gêmeos, que são gêmeos aí de origem libanesa e moram aqui no Brasil, mais especificamente na Amazônia. E quando esses gêmeos completam 13 anos, um deles é mandado para o Líbano pelos pais para passar um tempo lá e se distanciarem um pouco devido aos vários atritos que eles têm ali. E daí o livro começa aqui, nesse momento, né, a narrativa se inicia nesse momento que um dos gêmeos está voltando para o Brasil, né, restabelecendo aí esse contato com a família aqui e, né, retomando a dinâmica com o irmão e com os outros familiares. Ao longo do livro a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre cada um dos personagens, sobre a personalidade dos gêmeos ali, como que a vida deles vai se desembolando. E assim, é muito interessante, o autor consegue construir a história de uma forma muito envolvente. Eu fiquei bem presa ali na narrativa e curiosa para saber, né, aonde que tudo aquilo ia dar, que outros atritos que os gêmeos iam criar ali ao longo da vida. A narração aqui é feita por um personagem que tem um papel muito importante na vida deles, inclusive, e eu achei bem interessante como que a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre esse narrador também, a partir das coisas que ele fala ali, e a partir de outros acontecimentos que vão tendo ali. E é bem legal a reflexão que a gente consegue fazer a respeito da história ali dos gêmeos, né, de como que a família influencia isso. Na minha visão, por exemplo, a forma como que a mãe trata cada um deles, impacta muito, né, nas reações que eles têm ali e na forma como eles lidam com a vida de um modo geral. É um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele é até curtinho, acho que vale muito a leitura, então tá aqui mais uma literatura brasileira que eu vou seguir recomendando para vocês aqui neste canal. Daí o próximo livro que eu dei 5 estrelas foi uma das primeiríssimas mesmo leituras do ano, que foi o A Mulher Calada, da Janet Malcolm, que é uma jornalista estadunidense. Nesse livro aqui, que tem como subtítulo aí, né, Sylvia Plath, Ted Hughes e os limites da biografia, a autora vai trazer aí uma discussão a respeito da produção de biografias, falando especificamente sobre as biografias produzidas sobre a Sylvia Plath. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras, né? No selo também, Companhia de Bolso, e aqui no caso do jornalismo literário, e tem tradução aí do Sérgio Flexman. Bom, por que eu gostei tanto desse livro? Eu acho que fazia muito tempo que eu não lia nenhum livro de jornalismo literário, que é uma coisa que eu gosto bastante, e eu achei a escrita da autora maravilhosa, assim, muito, muito, muito boa mesmo. Você lê e fala, nossa, que coisa bem escrita, sabe? E daí eu gostei muito da forma como ela vai trazendo toda a discussão aqui, como que ela deixa muito claro qual que é o lado dela, sabe? Porque aqui ela vai contar sobre a história, né, da Sylvia Plath, como que as biografias que foram escritas a respeito dela ali depois da morte dela tiveram várias polêmicas envolvidas, principalmente considerando que a pessoa que direcionava, né, que autorizava ali o uso dos escritos da autora era a cunhada dela, né, a irmã do Ted Hughes, que era o ex-marido dela. Então, assim, a Janet Malcolm consegue mostrar um pouco do impacto que essas biografias tiveram na vida dele, né, na vida do Ted, como que ela avalia tudo isso e tentando também desmistificar algumas coisas que foram ditas ali.
Ela obviamente está aqui do lado do Ted nessa história toda, ela consegue mostrar isso com muita clareza e ela inclusive afirma isso em vários momentos do livro. Lá no final ela repete essa questão toda, que eu achei muito honesto da parte dela, até pra gente poder entender ali, né, onde que a autora se situa em relação a tudo isso. E eu achei muito interessante todas as questões que ela traz aqui, todas as perguntas que ela faz a respeito das biografias, né? Até onde é ético a gente escrever sobre a história das pessoas, principalmente quando tem outras pessoas que ainda estão vivas, envolvidas em tudo isso, que podem ser impactadas por essa história. E ela também mostra um pouco de como que o Ted ali teve vários momentos que parecia que as publicações, né, eram autorizadas com um viés financeiro, né, buscando esse retorno financeiro que teriam ali com a publicação dos diários da Sylvia Plath, por exemplo. Enfim, ela debate todas essas questões aqui e é muito, muito interessante. Para quem gosta de biografias, eu acho que é uma leitura muito válida, e para quem gosta, né, da poeta, eu também acho que é super interessante fazer essa leitura aqui. Eu ainda não li nada da Sylvia Plath, mas terminei essa leitura aqui curiosíssima para conhecer mais dos diários dela, para ler as poesias dela, para saber mais sobre essa mulher. Então tá aí mais um livro 5 estrelas desse mês. Daí agora, os livros que eu avaliei em 4 estrelas, eu não tenho a versão física, alguns porque eu li em e-book e outros porque eu ouvi o audiolivro. Então o primeiro deles que eu coloquei aqui na minha listinha, eu tô olhando pro lado porque eu tô vendo a lista, é o livro do Conforto, do Matt Haig, que é um livro, uma espécie de autoajuda aí. Eu ouvi, né, o audiolivro, ele é narrado pelo próprio autor, então eu ouvi a versão em inglês. E é um livro que tem vários capítulos soltos aí, com sugestões, com dicas e com reflexões sobre a vida. É muito bonito, eu acho que foi um livro que eu li num momento muito bom, assim, porque eu tava muito aberta a ouvir esse tipo de narrativa, esse tipo de conselho, então foi bem gostoso. Eu acho que é o tipo de livro que é legal de ter para reler de vez em quando. Eu comentei no vídeo que eu falei sobre ele, que eu também acho que é um ótimo livro para presentear, porque ele traz essa coisa reconfortante mesmo de ouvir, de coisas que às vezes a gente sabe que são óbvias, mas que precisam ser repetidas ali para que a gente se sinta motivado, se sinta inspirado e se sinta vivo de alguma forma. Então assim, foi um livro que eu avaliei em 4 estrelas, foi uma leitura muito gostosa. Eu gostei muito de ter ouvido o próprio autor fazendo a narração, né, porque ele traz ali uma entonação, enfim, foi muito gostoso. O audiolivro está disponível na Audible, que é o serviço de audiolivros da Amazon. Inclusive eu ainda não sei eu não sei se ainda está disponível, mas tem aí avaliações gratuitas para quem quiser testar. Acho que para quem escuta inglês nesse caso, né, pode ser legal ter essa experiência. Daí um outro livro que eu coloquei aqui como 4 estrelas foram 2 livros que eu li no Kindle, outros 2 no caso, né? O primeiro deles foi O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, nome complicado, Deus. Que foi traduzido aí pela Sônia Moreira. É um clássico aí da literatura infanto-juvenil que eu ainda não tinha lido. Eu, inclusive, não conhecia a história, porque eu nunca vi o filme. Eu sei que várias pessoas conhecem, né, essa história por causa do filme que foi publicado aí. Foi lançado aí em 1993. Tô pra assistir essa adaptação já tem um tempo depois que eu finalizei a leitura, mas ainda não tive a oportunidade. Mas assim, é um livro muito, muito conforto também, sabe? Bem quentinho no coração. Aqui a gente vai acompanhar a história da Mary, que morava aí na Índia. E ali ela era cuidada o tempo todo pelos empregados da casa. O pai estava o tempo todo trabalhando e a mãe era uma pessoa muito vaidosa e não ligava tanto para a filha. Então ela estava ali o tempo todo rodeada pelos empregados e ela se via nessa posição de mandar neles. Então ela era uma criança muito, muito chata, muito mandona, muito mimada, né? Se via nesse lugar ali de mandar mesmo em todo mundo, né? De ser servida o tempo todo. E daí acontece uma tragédia ali na região, né? E ela é mandada pra casa do tio dela na Inglaterra. Só um parênteses aqui, ela morava na Índia, que no caso, na época que o livro é narrado aqui, era uma colônia da
em Inglaterra, né? Então ela é mandada aí pra metrópole, na casa de um tio que é um cara que também não liga muito pra ela, né? Então ela chega ali, tem esse... um ventinho bom. Tem essa diferença ali, né, no tratamento que ela recebe dos empregados ali daquela casa, porque eles não estão ali nesse mesmo intuito que os outros estavam, de obedecer ela, enfim, de ver ela dessa mesma forma que era antes. Ao mesmo tempo que ela ainda tem essa posição ali de autoridade, né, de alguma forma. Isso uma criança, né? Mas enfim, aí eu acho que tem que pensar aí no contexto, né, da narrativa, da época que isso foi escrito, enfim. Daí ela chega ali nessa nova casa, que é uma casa gigantesca, né? Tem uma área verde ali muito grande, e ela percebe que ela não tem muito o que fazer, né? Ela não tem nada pra fazer, ela não sabe brincar, ela não tem outras pessoas com quem interagir ali naquela casa, e aí ela começa a explorar os jardins ali daquele espaço, né? E nesse momento a gente começa a ter contato aí com a magia que vai aparecer aqui nesse livro, que é uma magia que está muito atrelada à natureza. E é muito bonito mesmo a forma como a autora consegue construir a história aqui e passar a mensagem, que é uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonita, de como que o amor e o afeto pode transformar as pessoas. A Mary chega ali nesse primeiro momento, ela é uma criança muito chata, muito mimada, reclama o tempo todo, e aos pouquinhos ela vai amolecendo, ela vai enxergando as pessoas ali de uma forma diferente. A gente tem outras crianças que vão aparecer aqui, uma delas é o Deacon, que é filho de uma das empregadas ali, né? Na verdade, irmão de uma das empregadas que trabalha ali na casa. E ele é essa criança que todo mundo ama muito. Ele tem esse contato muito forte com a natureza, com os animais. E todo mundo gosta muito dele, gosta muito de estar na presença dele. Então, ele é uma adição bem interessante ali na narrativa. E essa outra criança, que é uma criança que ela tem um parentesco ali, ela vai descobrir sobre ele um pouco mais ao longo da história. E é uma criança que tem uma personalidade muito parecida com a dela. Então a gente vai vendo os dois ali mudando as coisas, né? Tendo uma percepção diferente sobre a vida a partir desse contato com a natureza, dessa coisa meio mágica. É um livro infantil, né? A gente precisa considerar isso. Acho que também tem que levar em consideração o contexto, né? O momento que esse livro foi escrito, que é uma história bem antiga, então tem várias coisas ali que o nosso olhar de hoje é bem difícil de olhar e falar, nossa, isso aqui tá muito errado. Mas é uma leitura muito gostosa. Foi um livro, assim, que eu fiquei bem envolvida também, dei vários sorrisos ali ao longo da história. Fiquei bem encantada com a forma como a autora colocou tudo aquilo ali. Então foi um livro que eu dei 4 estrelas. Daí o outro livro que eu li em e-book, né, eu li no meu Kindle, foi O Despertar Criativo, da Fernanda e da Amanda Longoni, que foi publicado aí pela editora Planeta. É um livro de 2 escritoras brasileiras e vai falar sobre criatividade. Eu gosto muito do tema, fazia um tempo que eu não lia nada sobre o assunto. Teve uma época que eu li vários livros sobre criatividade, é um tema que eu gosto bastante. Gosto muito dessa ideia de pensar o que é ser criativo, né, e como que a gente pode ser mais criativo no nosso dia a dia. A gente tem essa visão de que a criatividade, de que pessoas criativas, né, são pessoas que têm um dom, que têm um talento muito específico, mas na verdade todos nós podemos ser criativos e trazer isso para a nossa vida de alguma forma. E as duas vão falar bastante sobre isso, trazer um pouco aí das próprias experiências e algumas reflexões a respeito desse tema. Eu gostei bastante, eu acho que eu me senti bem inspirada também depois da leitura. Inclusive pensei em vários conteúdos diferentes para trazer para cá, pensando nessa ideia de ser mais criativa, de não ficar presa nesses vídeos tão padronizados, né, de entregar esse conteúdo que já se espera em relação a livros. Mas enfim, são ideias que estão aí anotadas, se forem ao ar vocês vão saber por aqui. Mas é isso, um livro aí que eu dei 4 estrelas, que eu acho que vale muito a leitura, e que é uma leitura super rapidinha também, que tem vários exercícios até criativos ali para você ir fazendo e tentar explorar um pouco mais dessa questão em você. Daí o próximo livro foi um audiolivro de uma autora que eu tava doida para conhecer. Daí eu vi que o audiolivro estava disponível e falei, vou aproveitar para ouvir, que foi o livro O Jovem, da Annie Ernaux.
Esse eu dei 3,5 estrelas. Esse livro foi traduzido pela Marília Garcia, publicado pela editora Fósforo, e a narração é feita pela atriz Isabel Teixeira. Essa é uma escritora francesa. No ano passado ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, então tiveram várias publicações dela aqui no Brasil, inclusive uma das que mais me interessam, assim, conhecer o acontecimento, ainda tá na minha lista de leituras, mas esse aqui foi o meu primeiro contato com a escrita dela, e eu já curti muito, muito mesmo. Ela consegue narrar ali de uma forma muito bonita e traz várias questões, várias reflexões. Aqui nesse livro, né, O Jovem, ela vai falar sobre um relacionamento que ela teve com um cara mais jovem que ela, né, muitos anos mais jovem, e as percepções que as pessoas têm a respeito disso, que ela tem a respeito disso, né, como que esse relacionamento foi se construindo e como que, enfim, tudo isso se desenrolou ali na vida dela. É muito curtinho, o audiolivro ele tem 30 minutos, então assim, eu imagino que deve ser pouquíssimas páginas o livro físico, mas eu gostei bastante, foi um primeiro contato bem legal com a autora e espero conhecer mais dela a partir de agora. Daí, outro livro que eu ouvi foi agora um livro brasileiro, que é O Copo Vazio, da Natália Timmerman, que é narrado pela própria autora. Esse é um livro publicado pela editora Todavia. E nesse livro a gente vai ter uma questão aqui que é relacionamentos amorosos da juventude. A gente tem a personagem principal, que se eu não me engano chama Marília? Esqueci, gente, o nome da protagonista. Mas enfim, temos uma protagonista que ela começa a usar um aplicativo de relacionamento para poder buscar uma pessoa ali para poder sair. Ela tinha um preconceito muito grande com essa forma, né, de se relacionar, mas a irmã dela incentiva, daí ela cria um perfil e daí ela dá match nesse cara, que é o Pedro, que é esse par romântico ali que a gente vai conhecer a história dos dois ao longo do livro. Daí a narrativa é dividida em 3 partes. A gente tem o antes, o hoje e o depois. Nesse momento, depois é o futuro dela, né, então ela é bem mais velha, né. O hoje, que é o momento em que ela está sofrendo porque o querido sumiu. E o antes, que é aí esse começo do relacionamento, dos momentos que eles viveram ali, que ela ainda estava se apaixonando por ele, enfim. Eu gostei muito da leitura, mas ao mesmo tempo tiveram várias questões, assim, que ficaram na minha cabeça, que eu fiquei incomodada, assim. Mas eu acho que justamente por o livro ter provocado tantos pensamentos, tantas emoções ali também, foi uma leitura muito válida. Eu acho que a protagonista em si me irritou profundamente em vários momentos, porque ela toma umas atitudes que, assim, meu Deus, vergonha alheia, muita vergonha alheia, mas eu consegui entender o que a autora quis passar ali, né, mostrar essa realidade, essa dificuldade que é em lidar com relacionamentos, né, e como que, estando nesse lugar ali de ser a pessoa que é abandonada por uma pessoa que simplesmente não dá notícias, né? Simplesmente foge, some ali da sua vida de alguma forma. E a forma como ela lida com isso, né? Como ela encara essa situação é muito vergonhosa. Mas enfim, impacta muito a vida dela. Então achei bem interessante. Eu acho que é um livro que muita gente pode se identificar com coisas específicas ali, ou com a situação como um todo. Enquanto eu li os comentários ali, depois de ter ouvido o audiolivro, eu vi que várias pessoas falaram isso, né? Se relacionavam bastante com a história. Então, eu acho que é um livro que tem esse poder aí. E, enfim, mais um livro aí que, no caso, eu dei 3 estrelas. E aí, agora, pra finalizar, eu acho que foi a minha decepção do mês, assim, porque eu esperava tanto desse livro. Esse eu tenho físico, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu esperava muito dessa leitura e acabou não sendo tudo isso, que é o Cartas de Maresi, que é o 3º livro aí das Crônicas da Abadia Vermelha, que é da escritora Maria, não vou tentar pronunciar o nome dela, mas é uma escritora finlandesa. E esse aqui é o último livro da trilogia. E assim, eu acho que tinha tudo pra ser perfeito, uma trilogia perfeita, de finalizar muito bem. Só que não me agradou a forma como a autora construiu a história. Aqui nesse livro, ela vai escrever aí em formato de cartas, né? A personagem principal vai escrever cartas aí às mulheres que moram na abadia, contando aí
dessa nova aventura que ela tá vivendo depois de ter saído de lá. Não vou contar muito, porque eu acho que, como é o terceiro livro, talvez, né, pra quem quer fazer essa leitura, pode ser spoiler. Mas o que me incomodou aqui nessa narrativa foi justamente as cartas não parecerem cartas. Parecia simplesmente uma narração em primeira pessoa, que ela tava o tempo todo ali finalizando e direcionando a uma pessoa diferente, sabe? Então, as cartas não tinham um tom diferente para cada um dos destinatários, elas tinham, enfim, era simplesmente uma narração ali que estava sendo feita em formato de cartas. E daí isso me incomodou bastante. Chegou um momento que eu estava esperando que a autora fosse trazer ali uma resposta para essas cartas, o que também não acontece. Então, é literalmente a personagem ali nesse monólogo, e daí eu fiquei meio, por que fazer em formato de cartas se você podia simplesmente fazer uma narrativa em primeira pessoa e quem sabe colocar as cartas ali como um complemento? E, enfim, daí essa construção da narrativa foi me cansando muito e eu acabei criando várias ressalvas em relação à história em si, a tudo que acontece aqui. Eu acho que a autora conduz tudo de uma forma muito lenta. Algumas coisas ali que são muito óbvias, que, enfim, demoram muito pra personagem se dar conta do que tá acontecendo, se dar conta de quais são as intenções de certos personagens ali. E daí eu fiquei cansada, sabe? Chegou um momento que eu fiquei cansada da história. E, enfim, acabou sendo uma leve decepção. Mas apesar disso, eu dei 3 estrelas pra esse livro, que ainda é uma classificação boa aí nas minhas notas, né? Eu acho que a história não é ruim, eu só acho que a autora não conduziu da melhor forma. E, enfim, é isso. Eu gosto muito dos 2 primeiros livros dessa trilogia, inclusive eu recomendo muito, muito mesmo. O primeiro se chama Maresi, o segundo se chama Naundel, é inclusive o meu preferido, porque eu acho que a autora consegue criar, conectar ali as histórias de várias mulheres no único livro, de uma forma muito, muito, muito boa. Você se envolve com todas as narrativas e é narrado em primeira pessoa. E é uma coisa que eu gostaria que ela tivesse feito nesse aqui também, porque aí sim teria sido perfeito. Mas enfim, é isso. Foram essas as minhas leituras de janeiro. Eu fiz ótimas leituras no geral, apesar de algumas notas menores aí, algumas leituras um pouco frustrantes. Eu acho que foi um bom mês. Comecei o ano aí muito bem. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura de janeiro. Deixa aí sua indicação. E, bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, comenta aqui embaixo, né, sobre os livros que eu citei aqui. Se você tem interesse em ler algum deles, se você já leu algum deles. Enfim, vou adorar conversar com vocês sobre isso. E vejo vocês, então, no próximo vídeo. Até lá!